Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula do nosso curso gratuito de pré-cálculo, em que nós vamos trabalhar sobre radiciação. Então vamos aprender tudo, desde como é que a gente calcula uma raiz de um número, né? Como é que a gente calcula uma raiz quadrada, como é que a gente faz para operacionalizar raízes. Então, se você quer ver tudo isso em detalhes, onde é que aparecem os principais erros, professor? Quando a gente está estudando, qual é o erro mais comum que o senhor vê? Pronto. Tudo isso eu vou falar nessa aula para que você não cometa esse erro quando estiver cursando aí o cálculo 1 ou o cálculo vetorial e também as outras disciplinas do curso que você irá fazer, tá bom? É só ficar comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, pessoal, antes de iniciar aqui o conteúdo do vídeo, aproveito aqui para pedir para vocês esse apoio, se vocês puderem deixar o like aí nesse vídeo e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda demais aqui, né, que eu esteja trazendo cada vez mais material para vocês, tá bom? Então, agradeço de coração se vocês puderem deixar esse like aí no vídeo. Então, olha só, vamos começar falando o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu chegar para vocês, aqui a gente está colocando raiz quadrada de 9, mas se eu perguntar para vocês, como é que a gente sabe quanto é a raiz quadrada de um número, né? Então, mais particularmente, quanto é a raiz quadrada de 9? Bem, certamente vocês vão me dizer, bem, professor, eu vou pegar um número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 9, não é isso? Certamente foi assim que você gravou na sua cabeça. Está errado? Não, de certa forma não. Mas observe que se você pensar dessa maneira, o 9 ele teria duas raízes quadradas, né? Bem, eu poderia dizer que isso aqui era igual a mais ou menos 3, não é? Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Da mesma maneira que menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9, né? Porque menos por menos fica positivo. Então, eu teria dois valores. E não é assim não, professor. Bem, se for assim, observe o que é que a gente acabou de colocar. Você está me dizendo que 3 é a raiz quadrada de 9. Mas você estaria também me dizendo que menos 3 também seria. Logo, a gente estaria provando que 3 era igual a menos 3, o que não é verdade. Concordam comigo? Então, né, a gente tem que tomar um cuidadozinho na hora de definir. Se você lembrar, lá no seu livro lá que você aprendeu, na verdade tinha um detalhezinho. Ele tinha um detalhe que ele falava que esse número aqui era positivo. Mas por que, professor, é positivo? Aí a gente busca lá na origem da raiz quadrada. Não vou entrar em detalhes históricos aqui para vocês. Mas quando a gente queria saber a raiz quadrada de um número, na verdade a pergunta que a gente queria responder é qual é o quadrado ou qual é o lado do quadrado cuja área mede 9. Tá? Então, essa é a pergunta que a gente está querendo responder quando a gente calcula a raiz quadrada. Qual é o lado do quadrado cuja área mede 9? Bem, como é o lado do quadrado, só faz sentido eu falar em valores positivos. Concordam? Então, por isso, né, que isso aqui seria só raiz de 3. Né? Então, 3, perdão. Então, raiz de 9 igual a 3. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos caminhando. Talvez você possa estar perguntando, sim, professor, mas e quando eu vou resolver essa equação aqui? X ao quadrado igual a 9. A solução disso aqui não é tirar a raiz dos dois lados. E a solução disso aqui não é x igual a mais ou menos 3? Bem, verdade. A solução dessa equação é x igual a 3 ou x igual a menos 3, né? Ambas atendem essa solução. Aí você diz, professor, então é porque eu estou pegando a raiz negativa, né, não? Para poder dar menos 3? Não. Vamos entender agora o que é que de fato acontece aqui. Então, antes da gente falar o que é que de fato acontece aqui, vamos pegar um ponto aqui que é bastante interessante. Quanto é que é raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Inclusive, eu sempre comento quando eu falo isso, porque isso foi uma questão que caiu na época que eu fiz meu vestibular. Inclusive, eu errei essa questão na época do vestibular, né? Bem, muita gente, assim como eu lá no vestibular, pode ter dito que isso aqui é igual
a x. Mas isso não é o correto, não é a definição correta. De fato, isso aqui dá igual ao módulo de x. Tá bom? Como assim, professor? Vamos prestar atenção. Ó. Se a gente pegar aqui x igual a 2, né? Então vai ficar ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso aqui, como eu estou dizendo, ó, o módulo de 2. O módulo de um número positivo dá ele mesmo, que é igual a 2. Só que eu posso pegar a raiz quadrada e posso pegar x para ser menos 2. Só que menos 2 ao quadrado também dá 4, né? Potência par, resultado dá positivo. A gente já aprendeu isso na primeira aula. Então, isso aqui também é raiz de 4. E o resultado também é 2, que no caso, o módulo de menos 2, o módulo de um número negativo, dá ele positivo. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui é o módulo de x. Pronto, agora a gente vai entender completamente porque isso aqui fica mais ou menos 3. Observe que se eu passar a raiz quadrada dos dois lados ali, o que é que acontece? A gente fica com a raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de 9. Certo? Só que do lado de cá dá o quê? Dá o módulo de x. E aqui dá quanto? Dá 3. Uma equação modular. Módulo de x igual a 3. Isso aqui é verdade o quê? Eu pego o positivo ou o negativo, que no caso vai justamente nos dar x igual a mais ou menos 3. Tá bom? Então, por isso que aparece aqui o mais ou menos quando eu estou tirando a raiz quadrada, porque na verdade eu fico com uma equação modular. E aí dessa equação modular é que vai surgir esse sinal de mais ou menos. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que a raiz quadrada, né, é sempre o valor positivo. Beleza? Pronto, então, passada essa parte inicial aqui, vamos ver como é que a gente pode operacionalizar com raízes. Então, vamos aprender aqui como é que a gente faz para operacionalizar raízes, tá bom? Inclusive, aproveito para relembrar, caso você ainda não tenha deixado o like, está gostando aqui da aula, deixa esse like para ajudar aqui o nosso canal. Também lembro que as notas de aula tá disponível lá no nosso site, vai estar aí na descrição do link, beleza? Assim como o link da aula passada, como as notas de aula e as listas de exercícios, porque é importante, né, a gente praticar para realmente fixar o conteúdo. Então, olha só. Bem, o que eu gosto de falar quando a gente vai ver essa parte de operações com raízes, eu sempre lembro o seguinte, olha, toda raiz, certo? Independente de qual seja o índice, ela pode ser transformada numa potência fracionária. Ô, professor Adriano, e por que você faz isso? É porque justamente todas as propriedades que a gente viu na aula passada sobre potências, elas vão ser aplicadas também para a raiz, uma vez que a raiz é uma potência. E, em geral, a gente consegue memorizar melhor o que equivale para a potência, tá certo? Então, essa é uma dica fundamental que eu dou para vocês, se está com dúvida se aquela operação vale para a raiz, pense na mesma situação quando se fosse uma potência. Eu vou fazer isso com vocês justamente nesses exemplos que eu coloquei aqui, para vocês prestarem atenção. Bem, uma maneira também que o pessoal gosta de falar para vocês tentarem memorizar essa relação é você observar, de certa forma, dizer que o que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Ou seja, tem essa inversão aqui, digamos assim. O que está aqui embaixo vai para o numerador e o que está no índice vem para o denominador aqui da potência. Beleza? Mas é só uma forma de você tentar memorizar aí, mas cada um tem sua forma pessoal. Então, olha só. Então, a primeira coisa é a raiz do produto é o produto das raízes. Como assim, professor? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu estou aqui, ó, dentro de uma raiz, eu tenho uma multiplicação, 2 vezes 3. Certo? Eu posso quebrar isso aqui no produto de duas raízes. Isso é raiz de 2 vezes raiz de 3. Observe que isso já era possível para potências. A gente aprendeu isso na aula passada. Lembra que aquilo ali, ó, raiz quadrada, usando essa conversão aqui, isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a 1 meio. Só que quando eu tenho uma multiplicação, a potência ela se distribui. Foi o que a gente aprendeu na aula passada. Então, isso aqui é 2 elevado a 1 meio, vezes 3 elevado a 1 meio. Só que 2 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 2, e esse aqui é a raiz quadrada de 3. Tá? Então, por isso que vale. Vale para a potência, vai valer para a raiz também. Da mesma maneira agora, ó, quando eu tenho um quociente dentro da raiz. Eu tenho a raiz de uma fração. Eu posso quebrar isso aqui como sendo o quociente
das raízes do numerador e do denominador, beleza? Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 5, a gente não tem exata, deixa dessa maneira, tá bom? Novamente, isso aqui já era válido lá para a potência. Ó. Se a gente observar, a gente tem ali ó, 4 quintos elevado a 1 meio, porque é uma raiz quadrada. Ó. Como é que eu enxergo, professor, isso melhor? Veja, a potência dessa fração é 1. E o índice, como é que é raiz quadrada, que é 2. Então, fica 1 meio, beleza? Aí também, para a potência ela se distribui tanto para o numerador como para o denominador. Ou seja, isso aqui fica 4 elevado a 1 meio sobre 5 elevado a 1 meio. Só que isso aqui é quem? É a raiz quadrada de 4. E isso aqui é a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 5. A gente repete. Professor, tem que racionalizar. Calma, ainda vou falar sobre isso. Na próxima aula. Vou deixar para a próxima aula. Beleza? Vou falar em detalhes tudo sobre racionalização que vocês vão precisar. Tá? Então, beleza? Por isso que vale. Professor, vale para soma? Não sei. Olha só. Vamos pensar juntos aqui. Inclusive, pessoal, lembra que eu falei no início da aula que eu ia apontar os principais erros que acontecem com esse tipo de conteúdo? E aqui é um deles. Olha só, qual é o erro mais comum? Você tem raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Então, o que é que o aluno escreve aqui em geral? Escreve assim, x mais raiz quadrada de 2. O que foi que ele pensou para poder escrever isso aqui? Ele pensou justamente que isso aqui era igual a raiz de x ao quadrado mais a raiz de 2. Aí ele tirou a raiz quadrada do x ao quadrado, e inclusive só dá x quando o x é positivo, né? A gente já viu no começo da aula. E aqui colocando mais raiz de 2, tá certo? Só que o que é que acontece? Isso aqui não vale, tá? Isso aqui não é verdadeiro, essa igualdade aqui ela não é válida. E eu posso ver isso aqui para a potência. Olha só, vamos transferir para a potência. Será que valeria? Aí você sempre pensa o seguinte, quanto é que é x mais 2 ao quadrado? Bem, se essa mesma propriedade aqui valesse, isso aqui deveria ser x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, a potência da soma seria a soma das potências, mas isso não vale, né? A gente até lembra que isso aqui é um produto notável, né? Isso aqui vai aparecer mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Essa igualdade agora sim seria válida, né? Então, observe, se não vale para a potência, não tem como valer para a raiz, tá bom? Então prestem atenção para não cometer esse tipo de erro. Se não vale, rapaz, deixa eu voltar aqui, mas rapaz, eu vou dizer um negócio para vocês. Se a gente ganhasse dinheiro toda vez que alguma operadora liga para a gente oferecendo plano, alguma coisa, rapaz, a gente tava rico já, viu? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, beleza? Não vale, ó, que a raiz da soma é a soma das raízes, beleza? Então, por isso que isso aqui não é igual a isso. Então, fiquem atentos, tá? A tentação vem na hora que a gente está escrevendo para querer simplificar, mas calma, nem sempre é possível simplificar, beleza? Pronto. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, eu vou fazer aqui mais algumas operações de como é que a gente consegue simplificar algumas expressões envolvendo raiz. Então vamos prestar bem atenção nessa parte porque ela é fundamental, é o que também vai aparecer bastante justamente quando a gente for fazer as operações, né? Quando a gente precisar calcular limites, tudo, a gente vai precisar disso aqui, beleza? Olha só. Então, bem, eu tenho uma raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Seria, professor, isso aí eu sei. É só cancelar aqui, ó, o 2 com o índice. É, exatamente, né? O que a gente está fazendo é uma simplificação. Porque se a gente lembrar a relação que existe, né? Entre a raiz e a potência fracionária, como o índice aqui é 2, né? Ó, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, na verdade, isso aqui dá 2 elevado a 1, que é igual a 2. Por isso que a gente associa isso de cortar aqui, tá? Mas a operação que a gente está fazendo é essa. Professor, e quando eu tiver aqui 2 elevado à quarta? Bem, existe mais de uma possibilidade da gente pensar. Eu posso transformar aqui na parte fracionária, certo? Ou seja, eu posso transformar isso aqui da seguinte maneira. 2 elevado a 4 sobre 2.
4 dividido por 2 é 2. 2 ao quadrado, 4. Isso é uma maneira. Outra maneira seria a gente quebrar a potência deixando o índice daqui igual ao índice da raiz. Então, eu poderia fazer assim também, ó. Raiz de 2 elevado à quarta, isso aqui é raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, usando a propriedade que a gente aprendeu de potenciação na aula passada, né? O produto de mesma base. É a mesma coisa que somar os expoentes, né? Então, 2 mais 2 igual a 4. Aí agora a gente usa o que a gente aprendeu, ó, raiz de um produto. Isso é o produto das raízes, ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mas a gente já viu que a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então aqui é 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza? Pode fazer de qualquer uma das maneiras. Professor, e aqui? Porque aqui você fez 4 é um múltiplo de 2. Né? Aí deu beleza. Mas e aqui, 3? 3 não é um múltiplo de 2. Bem, então quando isso acontecer, aí você vai quebrar a potência, deixando uma potência sendo um múltiplo do índice, que nesse caso aqui é 2, então eu vou deixar uma potência par, vezes o que sobrar, tá bom? Ou seja, eu vou quebrar da seguinte maneira, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Aqui no caso a potência é 1. Por quê? Porque 1 mais 2 dá 3, né? Eu quebro numa multiplicação de potência de mesma base. Aí agora eu uso que a raiz do produto é o produto das raízes. Então isso aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. Raiz quadrada de 2, né? A gente já viu o que é isso, corta. Então aqui é 2 raiz de 2. Beleza? Da mesma maneira aqui, ó. Professor, eu tenho que deixar sempre no índice aqui da raiz? Não necessariamente. Você pode deixar num múltiplo de 3. Então, olha só. 7 é um múltiplo de 3? Não, não é. Então, eu vou caindo. 6 é um múltiplo de 3? É, 6 é, porque 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu posso quebrar nesse múltiplo. Ou seja, eu coloco assim, ó, raiz cúbica de 2 elevado à sexta vezes 2. Aí eu vou quebrar aqui no produto das raízes. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz cúbica de 2 elevado à sexta vezes raiz cúbica de 2. Aí aqui, ó, eu uso justamente a propriedade, transformo na potência fracionária. Então, isso aqui fica 2 elevado a 6 sobre 3 vezes raiz cúbica de 2. 6 dividido por 3 é 2. 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, isso aqui dá 4 raiz de 2. Beleza? Professor, então quer dizer que só falta uma coisa, né? O cúbico aqui desapareceu. Inclusive, tome cuidado, né? Porque esse é um erro comum que acontece. Esse que eu ia acabando de cometer aqui. Então, sempre atenção, né? Atenção nunca é demais. Então, olha só, pessoal. Professor, então esse 2 que está aqui dentro, eu não posso fazer nada? Não. Se a potência que está aqui, né, do número, for menor do que o índice da raiz, você não vai conseguir retirar ele da raiz, certo? Você só consegue se esse índice for igual ou maior. Tranquilo? Se não for, não tem o que fazer. Pronto. Agora vamos ver o que é que acontece quando eu tenho um número que não tem raiz exata e também que ele não está fatorado, né? Porque o que eu fiz aqui foi colocar os números fatorados. Ora, se eu coloquei os números fatorados, então a ideia é justamente essa. Ó. Quando eu pego uma raiz de um número que não tem raiz quadrada exata, o que é que eu vou fazer? Ou se fosse uma raiz cúbica, raiz quinta, enfim. Eu vou fatorar esse número em termos de números primos, tá? Em potências de números primos. Então eu vou pegar aqui, ó, o 200 e vou fatorar. Bem, esse número aqui ele é par, né? Então ele é divisível por 2, que dá 100. Por 2, que dá 50. Por 2, que dá 25. Por 5, que dá 5. Por 5, que dá 1. Como aqui é raiz quadrada, ó, isso aqui seria 2 ao cubo, né? 2 à terceira, vezes 5 ao quadrado. Mas como ali é raiz quadrada, eu já vou separar na potência de 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Beleza? É só substituir aqui, ó. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Só que eu sei que a raiz do produto é o produto das raízes. Então isso aqui fica raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado.
Professor, sempre eu tenho que ficar fazendo isso, eu já poderia cancelar essa potência e tirar o 2 e tirar o 5. Se para você já está claro a operação, você pode fazer, não tem nenhum problema. Eu estou fazendo aqui um passo a passo, né? Para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de compreender o que é que está se passando. Mas se para você já está tranquilo fazer essa observação aqui de como a potência é 2 igual ao índice, está multiplicando, e isso aí vai sair da raiz, multiplicando, tranquilo, faz direto, beleza? Que é o que vai justamente acontecer, né? Ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, aqui é 2, raiz quadrada de 5 ao quadrado, aqui é 5. A multiplicação ela é comutativa, então eu posso trocar aqui a ordem e multiplicar. Ó, 5 vezes 2, 10. Então isso aqui é 10 raiz de 2. Beleza? Agora eu vou dar uma dica com relação a isso. Professor, eu não poderia ter parado essa fatoração aqui, não? Poderia. Por quê? Quando eu dividi 200 por 2, deu 100. 100 não tem raiz quadrada exata. Então pronto. Então a gente já poderia fazer. Olha só, eu vou colocar aqui ao lado. Eu poderia ter feito isso. Ó. Raiz de 200 é igual a raiz de 2 vezes 100. Por que eu sei isso? Porque eu sei que 100 tem raiz quadrada exata. Então isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é quanto? 10. Então esse aqui é 10 raiz de 2. Beleza? Não é obrigado você fazer sempre a fatoração completa. Se você já observar uma situação dessa, você pode utilizar, tá bom? Bem, para a gente finalizar nossa aula, ó, vamos ver essa parte de cá. Então, olha só, eu tenho um produto aqui. A raiz do produto é o produto das raízes. Não é porque tem uma variável que vai ser diferente. Tá? Funciona do mesmo jeito. Então, aqui é raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Mais, aqui é a mesma coisa, né? Ó, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de x elevado a sexta. Pronto. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, módulo de x, né? Se a questão não falar que o x é positivo, isso aqui vai dar o módulo de x, beleza? Raiz cúbica de 8, professor. Aí lembra, o que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 8. Bem, o 8 eu sei que ele é 2 ao cubo. Vezes. E aqui, professor, raiz cúbica de x a sexta. Aí eu uso a potência fracionária, ó, x elevado a 6 sobre 3. Tá bom? Então, isso aqui é igual a 2 módulo de x, mais, como o índice aqui é igual, aqui vai sobrar só o 2, 6 dividido por 3 é 2, x ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Se não deixou o like ainda no vídeo, agradeço demais se você puder fazer. Compartilhe aí também com seus colegas e considere se inscrever para poder pegar e aproveitar todo esse curso gratuito que a gente está oferecendo aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.